Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Compreender a utilidade de sofrer para ser feliz é bem difícil, principalmente no momento das grandes dores. O que significa na visão espírita a frase bem-aventurados os aflitos? Por que o sofrimento é considerado uma bênção e não um castigo? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Fazemos questão de iniciar o programa de hoje com um recorte do Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente reflita que diz: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Olha que profunda essa frase. E na mesma mensagem, o Espírito Amigo inicia afirmando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, fica bem difícil muitas vezes entender o papel da dor nas nossas vidas. É por isso que hoje recebemos com muito carinho, com muita honra, o querido palestrante Paulo Eduardo Sampaio. Seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Para a gente é uma alegria imensa tê-lo conosco presencialmente. A gente fica feliz, estávamos comentando a importância do presencial. Muito obrigada, Paulo. Agradeço muito, Priscila. Para mim, uma alegria imensa, uma honra. Eu acompanho sempre o programa, como já conversamos um pouquinho. Então, fico muito grato. Que Jesus nos abençoe. Com certeza. Que assim seja, e eu faço questão de apresentá-lo. O seu Paulo é de Bebedouro, interior de São Paulo, assim como Araraquara, que estamos aqui no estúdio do Esferas da Vida. Bancário aposentado, espírita há mais de 30 anos, já atuou como dialogador em reuniões mediúnicas, hoje é facilitador nos grupos de estudos também, em 2 casas espíritas, realiza palestras na região. Tem um canal no YouTube, já acesse esse canal aí no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, o canal? Isso mesmo. Tá preparado? Porque hoje o programa é uma pauta importantíssima e desafiadora. Sim. A gente começou ali falando aquela frase que a vida se compõe de 1000 nadas, que é da parte do Evangelho sobre a paciência, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. A gente sabe que estar aqui de passagem no planeta Terra nos traz algumas dores, alguns sofrimentos de fato. E o que significa, Paulo, na visão espírita, essa frase, bem-aventurados os aflitos? O sofrimento é de fato uma bênção e não um castigo? Por quê? Pois é bem interessante pensarmos sobre isso. Primeiramente, lembrando que algo bem importante, Deus não quer a dor. Primeiro ponto para a gente ter bastante em mente, porque senão pode parecer que a dor é algo que tenha que fazer parte necessariamente. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 5, uma mensagem do Espírito Lacordaire, que ele intitula Bem e Mal Sofrer. Então ali ele vai nos dizer que os bem-aventurados não são todos os aflitos que serão bem-aventurados, porque ele disse, é preciso saber sofrer, tirar proveito do sofrimento, porque muitas pessoas que estão aqui, como nós estamos num planeta de provas e expiações, como sabemos, a dor faz parte desse planeta, as expiações, as provas difíceis, só que muitas pessoas reclamam, se revoltam, se desesperam, e dessa forma
não compreendem o porquê da dor, né? Não aceitam, não entendem. E a doutrina vem nos clarear bastante o raciocínio, dizendo que nós só sofremos porque nós mesmos fomos os causadores dessas aflições, quer nesta existência, quer em outras existências passadas. Então Lacordaire comenta que nem todos, né, serão bem-aventurados. E o Emmanuel, é interessante, tem uma mensagem do Emmanuel que ele também comenta mais ou menos nesse sentido, que ele diz assim: quantas pessoas hoje na Terra estão aflitas por inveja? Quantas pessoas na Terra hoje estão aflitas por falta de oportunidade de praticar o mal? Então a gente percebe que nem todos, Jesus não se referia a todos que sofrem. Afinal de contas, todos nós na Terra, de uma forma ou de outra, sofremos alguma aflição, alguma dor. Mas a gente vai compreendendo então que a dor é uma consequência, né, daquilo que nós praticamos, do erro do passado, que seriam as expiações, ou então são também provas, esse que é o detalhe, né? Nem sempre somente expiações, muitas vezes provas também. Nem sempre a gente pode culpabilizar. Ai, o que eu fiz na vida passada para aguentar tudo isso que está acontecendo na minha vida? A gente precisa de uma justificativa. Porém, a dor a gente pode também relacionar com as nossas imperfeições, Sim. como o senhor acabou de falar. O invejoso sofre mais, o ciumento sofre mais, o raivoso sofre mais. Então, a gente pode fazer essa correlação. Quanto maior as nossas imperfeições, maiores são os nossos sofrimentos? É justamente isso. Allan Kardec, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, ele apresenta dois tópicos muito essenciais para a gente entender, estudar, que é o tópico 4, que fala causas atuais das aflições, e o tópico 6, causas anteriores das aflições. Nesse bloco, nesse tópico 4, causas atuais, Kardec vai nos dizer que a maioria das nossas aflições tem sua causa na atual existência. Porque é o que você disse, muitas vezes nós pensamos, o que será que eu fiz, né? Um karma. Então Kardec vem esclarecer que muitas delas têm a causa na existência atual. São as causas atuais, ou seja, ele diz assim, decorrem, né, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição. E como nós ainda somos espíritos imperfeitos, que Kardec apresenta a classificação, né, da escala espírita, lá entre os itens 100 e 113 de O Livro dos Espíritos, na condição que estamos atualmente de evolução, nem sempre fazemos boas escolhas, nem sempre escolhemos da forma mais acertada. Então nós encontraremos consequências dolorosas pelas más escolhas. Simplesmente, por exemplo, nós temos por hábito, né, em geral, cometermos excesso. Um excesso alimentar, uma viciação. Com o passar do tempo, se isso se repete, vai desencadear uma doença. Aí quando surge a doença, a quem culpar, senão a nós mesmos? Então Kardec coloca várias situações nesse sentido, né? E a reencarnação especificamente, ela ajuda a explicar algumas questões que parecem imerecidas de fato, principalmente quando a gente fala de uma criança, de uma doença congênita, uma patologia, de uma morte prematura, porque esse tipo de dor é muito difícil e muitas vezes a aceitação da família, da mãe, do pai, como assim meu bebê já nasceu com esta patologia Difícil. Ou já perdi, e é uma dor muitas vezes dilacerante, Com certo, certeza. seu Paulo? E como entender isso, né, Priscila, se não for através da bendita lei da reencarnação? Que essa questão Kardec trata no tópico causas anteriores das aflições. Porque quando não vemos uma explicação muito clara, muito visível para certas situações, né, como é o caso de outras que nós percebemos, nessas situações, por exemplo, pessoas boas, pessoas honradas, pessoas fraternas que de repente enfrentam uma situação dolorosa, como você coloca, né, perda de um filho que é tão difícil, uma doença que surge na maturidade. Então, como entender isso? Os espíritos nos orientam, junto de Allan Kardec,
a gente poderia pensar lá a questão 258 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a escolha das provas. Antes de nós encarnarmos, nós fazemos o tal planejamento reencarnatório. Então o espírito, antes de encarnar, ele planeja, ele escolhe algumas provas, mas ele também toma ciência de algumas situações que ele haverá de enfrentar, né, que seriam as expiações. Então os espíritos dizem também na questão 851 sobre fatalidade. A gente precisa tomar um cuidado com fatalidade, porque em doutrina espírita não existe fatalidade de forma generalizada. Mas Sim. eles dizem assim: quando nós planejamos a reencarnação, tomamos ciência daquilo que provavelmente enfrentaremos, nada é muito rígido, né? Provavelmente enfrentaremos, então eles dizem que nós criamos uma espécie de destino. Olha que interessante isso. Nesse planejamento, criamos uma espécie de destino como se fosse uma certa fatalidade, mas no tocante às provas de natureza física, não provas morais. Porque no âmbito moral sempre é livre-arbítrio, nós escolhemos, mudamos o curso das coisas. Mas e como mudamos, não é, seu Paulo? Meu Deus! Porque nas provas morais, né, por exemplo, o espírito planejou, de repente, um exemplo, se encontrar com alguém, com outro espírito para um laço afetivo, um compromisso de um relacionamento. Então, esses compromissos não têm segurança de que irão acontecer certamente, porque aqui chegando nós podemos fazer outras escolhas, mudar o curso. Mas eu me refiro, Priscila, no sentido, por exemplo, de um acidente, da perda de um filho, de uma doença que surge numa certa idade mais madura. Aí não tem escolha, de repente são situações que vão acontecer, dependendo, é lógico, da atitude do espírito, porque Jesus também já alertou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode também atenuar a expiação, né? Mas muitas vezes nós já sabemos de antemão, antes de encarnarmos, que tais provas, tais expiações estão ali no nosso percurso, né? E é interessante trazer já esta questão relacionada ao nosso planejamento reencarnatório, porque muitos espíritos protetores nos dizem que quando estamos no mundo espiritual, estamos animados para a nossa caminhada evolucional, não é? Ascensional. E estamos felizes, não pode colocar essa prova que eu vou passar, pode deixar, não preciso de muita coisa, porque senão eu posso cair na ganância, na ambição, na vaidade, no orgulho, na sensualidade, então eu prefiro ir para um caminho mais simples, ou enfim, independentemente do que seria. E nós temos uma consciência muito mais nítida, vamos dizer assim, no mundo espiritual do que aqui. E quando chegamos aqui, o primeiro probleminha que já acontece, a gente fala, por favor, Senhor, não. Eu faço de tudo, já ajoelha, já reza, já pede, já fica em prantos por questões que a gente já havia conversado que passaríamos. Mas a gente sabe como é uma prova, não é tão fácil assim. Você falando me fez lembrar uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, não vou me recordar o número, mas ele fala, o título é Aflição e Tranquilidade. Aí ele faz um jogo de palavras interessante, que ele diz assim, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha que interessante o jogo de palavras. Por quê? Quantas pessoas que hoje na Terra estão vivendo uma aflição, uma dor, um problema, uma dificuldade, uma prova dura, uma expiação que seja, mas estão se portando de forma tranquila diante do problema. Estão com fé em Deus, estão resignadas, estão tranquilas, dando exemplo de vida, né? Não perdem o ânimo pela vida. Então são pessoas que estão vencendo essas provas. Claro. Então esses que estão aflitos estão gerando tranquilidade para o futuro, porque hoje estão aflitos, mas estão provavelmente resgatando uma culpa do passado, estão vencendo uma prova que escolheram. Então com certeza mais à frente, né, na desencarnação, encontrarão condições muito melhores. Ao passo que outros que no momento atual estão como tranquilos, estão felizes, estão sorridentes, quem sabe é um preço alto que eles estão dessa forma, porque nós sabemos que existe muita gente hoje buscando os prazeres do mundo, gozar a vida intensamente, mas que não medem consequências. Pessoas que passam por cima do direito de outros,
pessoas que não se preocupam com os deveres morais. Então esse preço, né, vai ser alto, porque estão tranquilos, mas de uma forma não edificante, de uma forma não muito boa. Então estão escolhendo um caminho que vai gerar aflição à frente. Então é importante nós pensarmos nisso, que o Emmanuel coloca, né, que muitas almas, como você bem já disse, muitas almas antes da encarnação planejam muitas provas, muitas situações desafiadoras, porque sabemos que antes da encarnação nós podemos fazer escolha de provas que nem são expiações, né? São provas que nós escolhemos para nos conduzir a uma evolução maior espiritual. Isso Kardec até comenta também, além das causas atuais, perdão, além das causas atuais e anteriores, ele comenta que muitas vezes são apenas provas escolhidas para avançar espiritualmente. Claro. Mas nem todos que escolhem vão chegar aqui e dar conta delas. Muitas vezes fracassam, né? E a gente não pode esquecer nunca, em absoluto, que nunca estamos sozinhos. Em qualquer prova, em qualquer tipo de expiação, em qualquer tipo de dificuldade, de sofrimento, a gente tem que se agarrar, pedir a Deus muita força e coragem, que não estamos sozinhos e sempre receberemos a ajuda necessária para suportar qualquer tipo de prova. E a gente chega agora, Paulo, no nosso momento Chico Xavier. E a gente assiste ao vídeo do canal Luz no Caminho, que é uma tocante história de uma viúva que busca consolo a Chico Xavier, né? Deseja partir para se unir com seu esposo desencarnado já. Ela não estava aguentando mais viver sem ele, porém recebe uma mensagem transformadora. Vejam, é uma ilustração linda. Momento Chico Xavier. Era uma tarde comum no centro espírita, onde Chico Xavier realizava seus atendimentos fraternos. Muitas pessoas aguardavam pacientemente a oportunidade de conversar com o médium, buscando conforto para suas dores e respostas para seus anseios. Entre elas, uma senhora de luto se destacava. Seu olhar era triste, e sua postura denunciava o peso da saudade. Quando chegou sua vez, aproximou-se de Chico com os olhos marejados e disse: Chico, o meu marido partiu recentemente. Eu o amava muito, e sinto muita falta dele. Quero saber se ele está bem, se pensa em mim. Com sua paciência e doçura habituais, Chico tentou consolá-la. Minha irmã, vamos orar por ele. O amor verdadeiro sempre nos liga, e a vida continua. Mas a mulher não estava satisfeita. A dor da separação parecia insuportável, e um desejo angustiante tomava conta do seu coração. Chico, por favor, peça a ele que venha me buscar. Não quero mais viver sem meu marido. Quero partir e estar ao lado dele na eternidade. O médium ficou em silêncio por alguns instantes. Fechou os olhos, respirou fundo e, então, recebeu uma mensagem. Ele abriu os olhos lentamente, olhou para a senhora com um sorriso sereno e disse: Minha irmã, seu marido acaba de responder. A mulher ficou tensa, arregalou os olhos, ansiosa pela resposta. Chico, o que ele disse? Chico respirou fundo antes de transmitir o recado. Ele disse: pelo amor de Deus, diga a ela para ter paciência. Ainda não me recuperei do que vivi na terra. Preciso de tempo. Diga a ela para viver a vida dela e ser feliz. A mulher ficou em choque por um momento. Depois, sem conseguir segurar, caiu na gargalhada. Entre lágrimas e risos, balançou a cabeça e murmurou: É exatamente o que meu marido diria. Mas eu não estava conseguindo ouvir. Às vezes, o amor está tentando nos guiar para a frente, mas estamos presos demais ao passado para escutá-lo. Que essa história nos lembre que a melhor homenagem que podemos prestar a quem partiu é seguir em frente, honrando a vida que ainda temos para viver.
Haroldo Dutra Dias nos ensina uma oração para quando nos sentirmos injustiçados. Se você está aí achando que é um sofrimento imerecido, confira Haroldo Dutra Dias. Eu vou ensinar para vocês uma oração. Quando você estiver passando por uma coisa que você fala assim, gente, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Quando você estiver passando por uma situação que você fala assim, nossa, mas isso foi injusto demais. Meu Deus do céu, isso é muito injusto que eu estou passando. Isso é um absurdo que está acontecendo comigo. Você vai fazer a seguinte oração. Senhor, a tua justiça é divina, é soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia e infalível. Eu aceito, meu coração se alegra, porque a minha consciência sairá pura. Para finalizar este bloco, trazemos também um recorte do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, que nos traz uma reflexão profunda da sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Agora eu quero saber se você aí acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que é inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, que faz parte do Complexo André Luiz, tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E você? Também quer fazer parte desse grande movimento do bem? Levando a mensagem do Espiritismo que faz toda a diferença todos os dias? Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apoie esta causa, precisamos de vocês, garantindo que essa mensagem chega para mais gente, para quem precisa. Então você pode ligar no 0800 120 18 38 ou entre em contato também pelo WhatsApp, A gente vai deixar tudo aqui, dá um print nessa tela, tem todos os telefones. Seja um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar luz. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida para vocês. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo,
São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore: www.fraternidadechicoxavier.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilem. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Porta Joia Lingerie. Uma boa noite de sono começa com a lingerie perfeita para você dormir. Nós temos para você Liganete 100% algodão, a Viscolycra, que é um tecido maravilhoso, muito gostoso de você sentir no corpo, é um toque delicioso. Passe pela Porta Joia e experimente as nossas opções de linha à noite. Sempre as melhores marcas, com os preços exclusivamente para você. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. E a gente volta ao nosso programa, ao Esferas da Vida. Hoje a gente fala sobre o valor da dor, como entender, compreender e suportar as dores aí no nosso processo espiritual. E sempre no nosso segundo bloco temos o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre o tal do sofrimento. Vejam a conversa das duas flores. Sofri muito quando era semente. E a outra responde, o Criador não nos quer sofrendo, Ele nos quer crescendo. Infelizmente, para a gente crescer, muitas vezes precisamos da dor, né? Derramar algumas lágrimas. Não tem jeito, não é, Paulo? É verdade. A dor faz parte, né, de uma condição evolutiva que estamos nesse mundo de expiações e provas. Nós sabemos que a dor é uma grande mestra, né? E a gente poderia dizer que é um recurso que Deus faz uso em determinadas situações, quando nós, espíritos milenares que somos, nos mantemos às vezes com alguma rebeldia, de alguma forma não avançamos. Então a dor tem um papel de nos despertar, né? De nos reconduzir.
É isso mesmo. Mas você falou no finalzinho do primeiro bloco, lembrando a todos, chegamos aqui no segundo bloco, a gente recebe de Bebedouro, interior de São Paulo, Paulo Eduardo Sampaio, aqui o nosso entrevistado do dia. Você falou bastante da resignação. E muitas pessoas acreditam que ser resignado é aceitar passivamente o sofrimento. E onde entra o esforço para melhorar? O que de fato o Espiritismo direciona sobre a resignação? Esse assunto é bastante interessante e eu me recordo aqui de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 9. A mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, ele intitula Obediência e Resignação. Então Lázaro diz mais ou menos que a obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Ele coloca que são duas forças, né, ativas que carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Frase belíssima para a gente pensar. Então, o primeiro ponto, ele trata da obediência. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso também. Obediência no sentido das leis divinas. Que nós aprendamos cada vez mais a fazer a vontade do Pai, como dizia Jesus. Então, quanto mais a gente se esforça por viver as leis divinas em nossa vida, ou seja, trazer o Evangelho para a nossa conduta diária, quanto mais assim agimos, menos dores, menos aflições, mais a gente suporta enfrentar a situação adversa. E a resignação que ele coloca, né, no sentido, Priscila, de uma resignação ativa. Não é aquela pessoa que cruza os braços e fala, então se tem que sofrer, eu vou sofrer. Não é bem isso. Seria no sentido da pessoa fazer tudo que estiver ao seu alcance para melhorar a condição. Não é querer sofrer, né? Não é isso. Nós temos as provas, temos as dificuldades, mas temos que fazer tudo que estiver ao alcance para minimizar o problema, para aliviar as dores, para encontrarmos uma situação melhor. Porém, chega um determinado momento que por mais que faça esforço, parece que não resolve a situação. Então aí sim caberia a resignação no sentido de uma confiança em Deus, de buscar forças em Deus, confiando que Deus é justo e que Deus só nos oferece o melhor. Deus não iria permitir uma dor que fosse desnecessária, não tivesse nenhum proveito, né? Então, nesse sentido, até eu gosto muito de uma frase de Jesus, quando ele mostrando esse lado da bondade divina, que Deus só nos oferece o melhor, ele disse, qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? E qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e lhe dá uma serpente? Se vós, que sois homens maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Então, não tenhamos dúvida. É maravilhosa essa passagem Justamente. do Evangelho, porque a gente vê a profundidade do amor que talvez a gente nem sabe, a gente não sabe o que é esse amor. Dimensionar a profundidade, a imensidão de um amor divino. Sim. E nós, tão imperfeitos, conseguimos realmente, de fato, amar com tanta vontade os nossos filhos e querer, imagine, né, esse amor soberanamente justo e bom. Me lembro até, Priscila, da parábola do filho pródigo. Eu gosto muito de um trechinho da parábola que quando o filho vai, né, gasta todo o dinheiro, e diz a parábola que o pai estava esperando o filho voltar. E o pai da parábola representa Deus. Então aquele pai simbolicamente estava de olho no caminho, esperando o momento, e a hora que ele vê o filho ao longe, ele corre, o abraça, o beija, mostrando o amor imenso. É como se Deus nos esperasse. Como não? Deus nos espera sempre, entre aspas, de braços abertos, né? Deus está sempre pronto a nos acolher, porque nós erramos, mas Deus não tem pressa, Ele espera o nosso tempo e está sempre ali para nos receber de volta. E a gente pode fazer uma analogia com um bebê. A gente olha para o bebê errando quantas vezes até conseguir dar o primeiro passo. E a gente tem tanta paciência porque a gente sabe que é um bebê, que naquela fase o bebê age daquela maneira, e que ele, né, daquele jeito que a evolução para chegar até andar, correr, brincar, andar de bicicleta. E assim Deus olha para um espírito no nosso estágio evolutivo e sabe o que a gente pode, o que a gente consegue, o que a gente dá conta. E tem a paciência infinita, com certeza, e o amor também. Teria que ser assim, né, Priscila? Porque é da criação divina, uma criação maravilhosa e bela,
E nós temos um problema quando nós focamos na criação divina olhando apenas para a Terra. Porque se nós imaginamos a criação com o olhar voltado apenas para o planeta Terra, pode parecer uma criação imperfeita. Deus não teria sido tão bom assim, tão perfeito na criação, porque nós vemos um mundo com a maldade, com tantas dores, com tantas aflições. Então é preciso compreender que na casa do Pai há muitas moradas, como disse Jesus. Muitos outros orbes com vida, na grande maioria deles, com humanidades vivendo em condições muito melhores, né? Então, para a gente ter essa ideia de que Deus, tudo que faz é perfeito, e nós estamos a caminho da luz, nós estamos a caminho dessa evolução. Um dia também aqui na Terra será um paraíso, será um reino de Deus também. Se Deus quiser. O planeta Terra está no cantinho do castigo, seu Paulo. Por enquanto. Tá, ó, você é uma escola, é um hospital, um educandário, um presídio. Não é isso? Justamente. Que a gente sempre relacionar o planeta Terra é uma escola. E escola é uma bênção, graças a Deus. Muitas vezes falam presídio. E tudo bem, eu acho que a gente tem questões relacionadas ainda muito a melhorar no planeta Terra. Mas a gente vê isso, né, como um lado educativo, né? Com certeza. Porque Deus nos educa, né, acima de tudo. Então, muitas vezes, diante da nossa rebeldia, diante da nossa intransigência, muitas vezes se faz necessários recursos mais drásticos, né? Então, a dor, ela vai fazer parte da nossa caminhada enquanto nós não optarmos pelas melhores escolhas. Vai chegar um ponto que não precisaremos mais do recurso da dor, quando nós soubermos conduzir nossa vida por um caminho, né, de acordo aí com as lições do Cristo. E o senhor não acha que quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente realmente, por meio do autoconhecimento até espiritual, quando a gente se vê enquanto espírito em evolução, a dor não muda um pouco o formato ou o sofrimento? A gente não vê mais a dor como uma dor ou um sofrer, a gente vê como um desafio que nós estamos passando e que vamos conseguir, já que aconteceu é porque a gente dá conta. Porque muitas vezes, sabendo do todo, somos espíritos nesse processo, em evolução, vão ter algumas provas. E que provas que existem no planeta Terra? É de saúde, é de dinheiro, é de relacionamento, não é? Então, quando a gente olha com o olhar como espírito, talvez a dor não seja mais dor. É justamente isso. Quanto mais a gente avança, né, no entendimento das leis divinas, quanto mais nós aproximamos daquele momento do despertar da consciência, nos tornamos mais lúcidos, entendendo que somos um espírito reencarnado. Então a gente passa a olhar para a vida com outros olhos. A gente vai agradecer até, ao invés de reclamar. E me recordo aqui de Paulo de Tarso, quando ele diz: em tudo dai graças. Ou seja, não é agradecer apenas os momentos felizes. A pessoa consciente já do que é a vida, de que a dor representa uma oportunidade bendita de crescimento, de aprendizado, vai olhar para ela com outros olhos, né? Com certeza, é isso mesmo. E agora a gente vai direto para os estudos científicos sobre espiritualidade em saúde. Chegamos ao momento do quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. A reflexão de hoje, pelo Dr. Alexander, é em relação à felicidade. Você sabia que a busca pela felicidade não traz felicidade? Confira. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Porque o grande lance na vida também é o seguinte: o Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra e psicoterapeuta, ele dizia: uma das maiores causas de infelicidade é a busca direto da felicidade. A felicidade é efeito colateral. Você não pode buscá-la diretamente. Se você faz, só vou fazer o que me deixa feliz, matou a sua felicidade. Porque você vai fazer só cálculos imediatos de um modo geral. A felicidade surge quando a gente identifica os nossos potenciais, os nossos talentos, quando desenvolvemos esses talentos e colocamos para uso de algo que vai além de nós mesmos. Quando eu faço isso, eu começo a me engajar, eu começo a me desenvolver e começo a ter a felicidade como efeito colateral.
Finalizamos este bloco com o querido Divaldo Pereira Franco, que recentemente voltou à pátria espiritual. Toda a nossa gratidão. E vejam que direcionamento importante sobre como devemos agir em momentos de dificuldade. O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. Estou nas tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós, os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai. Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez de vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que não nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de lutas. Paz espera. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Você conhece o Instituto Eurípides?
O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. A Porta Joia Lingerie tem um atendimento super especializado. Você que é cliente já sabe disso. Mas aqui eu apresento a minha equipe para você, sempre disposta a dar o melhor de si, com o melhor atendimento, com aquele sorriso maravilhoso que elas todas têm, uma delicadeza infinita para te mostrar, para te apresentar os produtos, enfim, tudo que você precisa para se sentir feliz ao fazer uma compra exclusivamente de lingerie. Corra para cá e venha sentir essa diferença. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. E a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é com o querido palestrante Paulo Eduardo Sampaio, lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Estamos aqui com reflexões importantíssimas sobre o papel da dor nas nossas vidas e o porquê também da dor. E o Espiritismo sempre, nos colocando à mesa aí com racionalidade, desde 1987, por meio do Livro dos Espíritos, que tanto nos ajudou aqui a esclarecer tantas questões. Seu Paulo,
Uma questão que a gente acredita ser importante é necessário de fato a questão do sofrimento para a nossa evolução espiritual? Tem espíritos que atravessam outras formas de progresso? Muito interessante essa pergunta também, Priscila, porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e lá está dito que há espíritos que avançam em linha reta. É interessante a gente pensar nisso, porque eles dizem, inclusive, que Jesus foi um deles. Não que não tenham que passar pelo mesmo processo evolutivo que nós outros. Todos passamos pela mesma trajetória, né? Vivendo em mundos primitivos, de expiações e provas, e vamos prosseguindo. Mas sempre a questão da escolha, né? De escolher um caminho melhor. Então, aqueles espíritos que optam por caminhos melhores, que não se desviam tanto para rotas que conduzem ao mal, porque o mal é criação do homem, do ser humano. Então, se nós fazemos melhores escolhas, não há necessidade de muitas dores, muitas aflições. A dor, como dissemos, é um recurso, né, que Deus faz uso, dependendo da condição de rebeldia, de intransigência do espírito. Então, aqueles que caminham, avançam mais rápido, chegarão mais rápido à condição de felicidade. Então evitam, né, alguns problemas de sabores. Não há necessidade, porque nós, na condição evolutiva que estamos, a gente vê assim, nós ficamos às vezes andando em círculos. A gente encarna pensando em quitar algumas dívidas, comprometemos com outras, voltamos, a gente fica nesse círculo sem avançar, meio que estacionários, né? E tem espíritos que vão fazendo escolhas melhores, seguindo mais à frente, sem necessidade, né? Então há a condição de evolução não necessariamente atrelada à dor, né? Eu acho tão interessante essa resposta do Livro dos Espíritos, porque todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E uns, no seu caminho individual, consegue e busca e escolhe, por meio do livre-arbítrio, já o caminho reto, o caminho certo. Sim. E nós estamos aqui, São Paulo. Eu também sempre fico pensando nessa questão. Onde que eu não segui esse caminho reto? Por que não fizemos essas escolhas melhores? Eu creio, Priscila, que deve ser uma minoria, né? Porque nós estamos... A gente percebe o grau de dificuldade, né? Para a gente se desvencilhar das imperfeições. Nós sabemos o quanto custa, né? Para a gente... Precisamos ter essa determinação, essa força de vontade. Então, é realmente desafiador. Mas faz sentido porque é sempre livre-arbítrio, né? Então, se nós, que estamos aqui hoje sofrendo tanto, uns mais, outros menos, mas se nós, por exemplo, decidimos mudar o curso das coisas de nossa vida, tomamos melhores resoluções, deixamos alguns hábitos ruins, então a gente pode, desde já, começar a seguir por um caminho melhor. E depende de nós, né? Depende de nós. O presente e o futuro é nosso. Sim. O passado já foi, mas a gente tem o presente e o futuro. Justamente. Como que o senhor enxerga o papel do Espiritismo neste momento para a humanidade? A força, a importância do Consolador prometido? Essencial, né, Priscila? Porque nós sabemos que Jesus prometeu o Consolador quando aqui esteve entre nós há 2000 anos. E quando ele prometeu... Mestre, um espírito puro, um espírito crístico, que sabe o melhor momento de cada coisa. Então Jesus esperou o momento propício para que viesse a revelação dos imortais. Então, surgindo o Espiritismo na Terra, justamente nesse período crítico de transição planetária, né? Nós vemos a contribuição imensa do Espiritismo, principalmente eu destacaria o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um livro escrito por Kardec, inspirado pelo próprio Cristo. Então Kardec escreveu esse livro, nós vemos uma participação grande do codificador, comentando cada passagem do Evangelho. São vários espíritos. Vários espíritos, mas Kardec também tem uma participação grande, além dos espíritos superiores, que em cada capítulo, né, apresentam mensagens condizentes com aquele título de cada capítulo. Então nós vemos a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, que contribuirá, né, até tem uma mensagem atribuída, eu não sei se é São Luís, ela está no livro Obras Póstumas. Eu imaginei que seja de São Luís, mas não tenho certeza. Mas a mensagem diz que
Kardec trocava cartas, né? Enquanto ele estava em Santa Adresse escrevendo o livro, uma parte do livro, ele até deixou Paris para ir nessa cidade litorânea, porque ele precisava ter a consciência, a mente pacificada para receber a inspiração. E São Luís responde uma carta dele dizendo que esse livro contribuiria para a vida prática das nações. Então não era apenas mais um livro religioso, mas um livro que vem para contribuir para uma transformação moral realmente. E quem de fato lê o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias principalmente, aliás, esses dias eu ouvi o Chico falando da importância da gente, a leitura é um tratamento espiritual, porque a gente se liga com aqueles espíritos que ali estavam escrevendo aquelas mensagens. Então a leitura, por exemplo, do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está falando, imagina a bênção na nossa vida, todo dia ler uma passagem do Evangelho e trazer aquela energia, aquela vibração, aqueles espíritos para dentro do nosso lar íntimo. E eu destacaria até, Priscila, muito importante o que você disse, tem pessoas que têm o hábito, né, de abrir o Evangelho ao acaso, ler uma mensagem, e a pessoa sempre diz, era o que eu precisava, né? Mas eu destacaria também, Priscila, o estudo sequencial do livro. Sistemático. Porque nós vemos que o encadeamento dos capítulos tem uma lógica, não foi colocado por acaso ali. A gente percebe, por exemplo, que os 4 primeiros capítulos do livro são a base da doutrina, 4 princípios fundamentais. Então Kardec ordenou, né, numa sequência lógica, e é preciso ler o capítulo primeiro para entender o segundo e assim sucessivamente. Então é importantíssimo esse estudo, né, na sequência lógica aí dos capítulos. É isso mesmo. E agora a gente falando de livro, a gente já vem com a dica da editora O Clarim. E a dica da editora O Clarim de hoje é A Cada Um Segundo as Suas Obras, de Francisco Faustino Costa. É um convite à reflexão sobre o uso leviano do livre-arbítrio e as consequências amargas, muitas vezes, para quem os pratica. Olha, vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Karl Schutel. Assine, receba na sua casa, seja um assinante digital, mande o WhatsApp aí para o pessoal da Casa Editora O Clarim, é 16 992706575, entre no site www.oclarim.com.br. Lembrando sempre que é um tratamento espiritual, todo tipo de leitura edificante. Faz bem para a nossa vida, para o nosso mundo íntimo, para a nossa atmosfera, não é? Da nossa casa e da nossa vida. Paulo Eduardo Sampaio, seu Paulo, muitíssimo obrigada pela participação. Infelizmente o nosso programa acabou. A gente fica muito feliz mesmo pelas grandes reflexões que a gente fez hoje. Para mim foi uma imensa alegria, muito honrado de estar aqui, esse programa que eu, como já disse, admiro tanto. E fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma. Muito, contribuiu muito, vai ser a primeira de muitas vezes aqui no Esferas da Vida. A gente já faz um novo convite ao vivo e a cores aqui para ele. Muito obrigado. Venha sempre, portas abertas. Obrigado, Priscila, uma honra. Nós que agradecemos e agradecemos também a todos vocês que estão conosco pelo YouTube, pela TV Cultura Paulista, pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior, enfim. Temos também o nosso YouTube, vai lá, Esferas da Vida, você vai ver a nossa logomarca, tem todos os programas lá na aba ao vivo, enfim, siga a gente no Instagram, é @programa Esferas da Vida e estamos também pelo YouTube. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe. Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.